Então, boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma reunião magna do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas, no nosso 37º ano, a reunião de número 1535. Então, como palestrante, hoje nós vamos ter o privilégio, o prazer de contar mais uma vez, né, com a doutora Williasmin Batista de Souza, que foi aluna nossa na Universidade Federal de Sergipe, e fez especialização em cardiologia e ecocardiografia pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. E ela vai abordar um tema que eu acho que interessa todo mundo, né? Até pneumologista, um monte de gente aqui de olho nesse tema, William, que é quando indicar fechamento de forame oval patente. Eu tenho um caso até interessante, que alguns também conhecem, que tem assim, pai e filha, todos os dois com forame oval patente, todos os dois tiveram AVCI. Então, a tela é toda sua. Obrigada, professor. Aproveitar para agradecer. Agora estão fazendo 10 anos da primeira vez que eu assisti à reunião magna, e é um privilégio poder voltar a apresentar aqui agora também como cardiologista e ecocardiografista. Deixa eu compartilhar aqui minha aula. Estão vendo o slide? Perfeito. Pronto, então boa noite a todos. Eu sou Williasmin, para quem não me conhece. O tema da reunião magna de hoje será quando indicar o fechamento do forame oval patente, o FOP, um tema que ainda causa muita dúvida para o clínico, não só cardiologista, mas todas as especialidades clínicas. Então, paciente que chega no consultório com o diagnóstico de FOP, né, o que fazer, devo ou não prosseguir investigação, devo ou não tratar, ou até mesmo em quem pesquisar o FOP ou como pesquisar. Então, o meu objetivo aqui hoje é discutir os principais temas a respeito desse orifício residual. Então, eu vou conversar com vocês um pouco sobre anatomia e embriologia, a importância clínica do orifício, suas manifestações clínicas, e aqui eu vou focar no acidente vascular cerebral, tá? Quando pesquisar, como fazer esse diagnóstico, quais são os fatores de alto risco que esse orifício pode ter para causar embolia paradoxal e quando indicar o seu fechamento. Então, para começar, a gente precisa entender o que é o forame oval. Ele nada mais é do que uma estrutura da nossa embriologia, que é um túnel formado aí pela separação entre o septus primo e septus secundo. Então, o pertuito que se forma através ali da fossa oval, passando entre os dois septos, é o que nós chamamos de forame oval. Ele é fundamental e fisiológico, principalmente na vida intrauterina. Por quê? Aquele sangue oxigenado que vem da placenta, ele tem que ser direcionado principalmente do átrio direito para o átrio esquerdo para ir para a circulação sistêmica. Então, ele vai vir, a anatomia do coração é feita para isso, para ser direcionado justamente para a região da fossa oval e passar do átrio direito para o átrio esquerdo. Na vida intrauterina, as pressões no átrio direito são maiores que no átrio esquerdo. Mas assim que o bebê nasce, quando há ali o preenchimento dos alvéolos com o ar, as arteríolas também se expandem, são preenchidas por sangue, a resistência vascular pulmonar, ela cai, as pressões no átrio direito caem e, por conseguinte, o retorno venoso no átrio esquerdo aumenta através das veias pulmonares. Isso leva a um aumento da pressão do átrio esquerdo, empurrando aí esse septo, tendendo a fechar esse orifício, esse forame oval. Por isso que logo após o nascimento, nos primeiros dias pós-nascimento, até os 2 anos de vida, é considerado normal que ainda haja esse pertuito. Mas após os 2 anos de vida, esses septos eles tendem a se fundir, fechando essa possibilidade de passagem de sangue. Quando não há esse fechamento, nós chamamos de forame oval patente. Então, saibam que é uma estrutura, né, relembrando aqui, que é fundamental na vida intrauterina.
Eu trago aqui para vocês essa foto de um coração. Então, aqui seria uma visão como nós estivéssemos dentro do átrio direito. Então, eu estou olhando para o septo interatrial dentro do átrio direito. Essa região da cratera é o que nós chamamos de fossa oval. A seta mais larga, ela aponta justamente para o pertuito, que é o forame oval. Aqui desse lado, nós estaríamos vendo o septo interatrial por dentro do átrio esquerdo, então, o lado oposto a esse. Em pontilhado branco seria a referência da fossa oval e aqui o orifício de desembocadura do forame oval. Então, a região da fossa oval, a seta em vermelha, corresponderia a essa passagem ao pertuito, que é o próprio forame oval. É muito importante perceber que, na vida intrauterina, o shunt, né, a passagem do sangue, tende a ser da direita para a esquerda. Na vida adulta, se o forame oval for patente, o que ela pode e tende a acontecer é passar sangue do átrio esquerdo para o átrio direito, justamente porque as pressões atriais esquerdas tendem a ser maiores, tá? Aqui eu trago um pouco da prevalência, talvez um dos slides mais importantes, muito estudado já, extensamente estudado. A prevalência do FOP, ela é altíssima. Então, a população em geral, a gente pode encontrar de 25% a 30% da população com FOP. Então, veja, a cada 10 exames aí que eu faço, né, de ecocardiograma, eu posso achar aí até 4, mais ou menos. E na população com AVC criptogênico, ela pode chegar até 50%. Então, é uma prevalência alta. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente pensa em manifestação clínica de FOP, ele, na verdade, não causa nenhuma ou quase nenhuma manifestação clínica. A grande maioria dos pacientes são assintomáticos e vai ser um achado incidental de exame, ou seja, um paciente que está fazendo ali um ecocardiograma ou de check-up ou por outro motivo e que acaba tendo aquele diagnóstico. E por ser assintomático, não ter nenhuma outra necessidade, você simplesmente vai tranquilizar esse paciente, não tem necessidade de um acompanhamento específico para o FOP, nem um tratamento específico. A grande questão é nos pacientes que evoluem com AVC e principalmente nos pacientes com AVC embólico. Por quê? Um paciente com AVC embólico que tem um FOP pode ter tido uma embolia paradoxal. Então, aquele shunt que na nossa vida adulta tende a ser da esquerda para a direita, em algum momento pode ter se invertido e passado a ser da direita para a esquerda. Quando que isso pode acontecer? Quando nós temos aumento das pressões no átrio direito. Quando, durante tosse, espirro, evacuação, por exemplo, manobras aí que simulam uma manobra de Valsalva, por exemplo. Então, o shunt vai se desviar, vai ser da direita para a esquerda. E se esse paciente tem uma predisposição ou já tem alguma TVP, por exemplo, um êmbolo, pode sair do átrio direito para o átrio esquerdo e tomar aí a circulação sistêmica, levando aí, por exemplo, a um AVC. Essa é a nossa grande preocupação, vai ser o foco da aula de hoje, mas eu quero lembrar outras manifestações importantes da prática clínica que há correlação com o FOP. Então, enxaqueca, né? Muito se discutiu se o fechamento do FOP poderia ser um tratamento para enxaqueca. O estudo NOMAS, que foi um estudo aí de base populacional grande, com evidência robusta, já mostrou que não há grandes evidências de fechamento de FOP para tratamento da enxaqueca. A doença descompressiva do mergulho com a embolia gasosa é uma situação rara que pode sim acontecer e que há indicação do fechamento de FOP em uma população muito específica. Pacientes que são mergulhadores profissionais, têm um FOP grande e que foram excluídas outras causas, você pode sim considerar o seu fechamento. E nos pacientes com síndrome da platipneia ortodeóxia, então aquela síndrome que leva a dispneia e dessaturação. Quando o paciente tem FOP, se excluiu todas as outras causas de dessaturação, nós podemos aí também considerar. O ecocardiograma transesofágico pode ser realizado, injeção da solução salina, a macrobolhas, né, em decúbito dorsal total e com a cabeceira elevada a 45, a gente pode avaliar essa síndrome e considerar ou não o fechamento do FOP. Então, voltando para a manifestação clínica principal, que é o AVC criptogênico, a discussão do nosso tema de hoje. Esse diagnóstico ele é dado pelo neurologista, mas o cardiologista é fundamental no manejo desse paciente.
porque somos nós que vamos pesquisar todas as possíveis causas de embolia aí, né? E vamos pesquisar FOP naqueles pacientes que a gente não descobre as causas maiores iniciais. Vamos avaliar se esse FOP é ou não de alto risco. E, além disso, vamos tentar manejar as comorbidades que estão muito atreladas a AVC. Então, controlar a pressão, avaliar a doença aterosclerótica, podemos também manejar o diabetes e outras comorbidades como valvopatias e dissecções, por exemplo. Então, a parceria do neurologista com o cardiologista nesse grupo de pacientes é fundamental. E como é fundamental, vários estudos de cardiologistas com neurologistas foram realizados. Em 2021, foi publicado este artigo que dividiu, na verdade, as causas maiores e causas menores de risco para AVC. Fibrilação atrial foi a principal causa aí, de causa maior, de fonte maior para o AVC, e é a causa que a gente tem que sempre pesquisar extensivamente. Infarto prévio, as cardiomiopatias, massas cardíacas e tumores intracardíacos, lembrando aí do fibroelastoma, doença valvar reumática tão prevalente na nossa população, prótese valvar, principalmente as mecânicas, foram as principais causas maiores. Já o FOP, ele foi considerado uma causa menor. Então, veja, a gente primeiro tem que sempre pensar nas causas maiores, excluir as causas maiores para depois ir para as causas menores. E nas causas menores, nós ainda temos, por exemplo, prolapso de válvula mitral, calcificação do anel mitral, que na população idosa é muito frequente, presença de contraste espontâneo, estenose calcífica aórtica, e o FOP, né? Então, os estudos que já existem, eles são bastante conflitantes em correlacionar FOP e AVC. O que a gente achava anteriormente, que o padrão cortical de imagem de AVC, né? O padrão de imagem cortical era relacionado a um evento embólico, a gente já sabe que não é tão linear essa correlação. Nós podemos ter um AVC embólico e a imagem não ser de padrão cortical. Então, nós sabemos que não há padrão de imagem específico para embolia por FOP, e que FOP é um fator aí de risco menor. Temos que começar por aí o nosso raciocínio. Falamos em AVC criptogênico, mas desde 2020 existe o termo ESUS, que é considerado atualmente talvez o termo melhor para a gente caracterizar esses pacientes, que é uma sigla do inglês Embolic Stroke of Unknown Source, que seria aí representando os pacientes com AVCs embólicos não lacunares de causa indeterminada. Por que que mudou o termo? Porque o termo AVC criptogênico, ele englobava pacientes de diversas etiologias e pacientes que não tinham tido uma investigação etiológica completa. Então, a título de estudos, de trabalhos para investigação, era muito complicado. Então, com esse termo, ESUS, a gente conseguiu englobar as 7 principais causas de AVC embólico, incluindo aí o FOP. E por isso, em 2023, a Sociedade Americana de Ecocardiografia trouxe aí como pesquisar, a orientação de como pesquisar a fonte emboligênica no ESUS. Então, nós vamos começar com o eco transtorácico. Esse eco transtorácico tem o objetivo de investigar tumor, trombo, vegetação. Teve alguma dessas alterações, vai para o tratamento específico. Não teve, e é um paciente que tem fibrilação atrial, válvula protética, ou tem uma janela ecocardiográfica ruim, você já pode ir direto para o transesofágico. Na prática clínica, nós vamos para aqui para o meio. Fez o transtorácico, nós vamos realizar o estudo transtorácico contrastado, ou seja, vamos fazer a solução salina agitada, as macrobolhas, durante o transtorácico. Por quê? Vou explicar mais para frente, mas é porque o paciente consegue fazer uma manobra de valsalva mais efetiva. Vamos avaliar se tem shunt. Teve shunt, tem que ir para o transesofágico, para a gente estratificar esse FOP e avaliar se não há outras alterações na anatomia desse septo. Por exemplo, podemos ter FOP e uma CIA associada. Ou não, é apenas um FOP. Vamos avaliar se esse FOP tem ou não características de alto risco. Agora, se fez o estudo contrastado, a macrobolha no transtorácico, com manobra de valsalva, e foi negativo,
você tende aí ou a parar a investigação ou a repetir esse exame com algumas semanas. Mas se sua suspeita ainda for muito alta, você pode considerar ou um Doppler transcraniano ou mesmo assim realizar o estudo transesofágico. Então, o exame inicial de rastreio do forame oval patente é o ecotranstorácico. O ecotranstorácico de rotina, que nós avaliamos a presença de chunte através do Doppler colorido, tem uma sensibilidade de 46% e uma especificidade de 99%. Então, aqui eu trago imagens de um ecotranstorácico com a janela subcostal, átrio esquerdo, átrio direito, septo interatrial. Em vermelhinho, vocês veem um shunte, uma passagem de sangue do átrio esquerdo para o átrio direito, compatível com FOP. É uma sensibilidade baixa, mas é uma especificidade alta. Se eu associar a solução salina agitada e a manobra de Valsalva, a sensibilidade e especificidade chega a 100%. Os estudos falam em 100%. Então, por isso, como aumenta, né, a acessibilidade, por isso a necessidade. E a manobra de Valsalva, ela é indicada para fazer no transtorácico porque o paciente vai estar acordado e essa manobra vai ter uma maior taxa de sucesso. E quando que a gente considera, quando faz a solução salina agitada, que houve o shunte? Quando tem a presença da solução salina no interior do átrio esquerdo, dentro aí dos primeiros 3 a 5 batimentos após completa opacificação do átrio direito. Aqui eu estou avaliando se vai ter um shunte paradoxal, ou seja, do átrio direito para do átrio direito para o átrio esquerdo. Aqui eu estou avaliando um shunte esperado, entre aspas, que é do átrio esquerdo para o átrio direito, justamente porque as pressões do átrio direito são maiores. A solução salina agitada com Valsalva é a pesquisa do shunte paradoxal. Temos que ter muito cuidado com a passagem dessas macrobolhas após os 5, 6 primeiros batimentos. Temos que considerar aí outras etiologias para a passagem dessas bolhas. Por exemplo, malformação arteriovenosa pulmonar. Então, eu trago aqui para os senhores essas imagens. Essa imagem é um ecotranstorácico, janela subcostal, com o colo, uma velocidade baixa para a gente tentar aumentar a sensibilidade, não a shunte. O mesmo paciente foi realizado solução salina agitada e manobra de Valsalva, e veja que é um exame positivo para o shunte. Após a opacificação do átrio direito, dentro dos 3 a 5 primeiros batimentos, eu vejo a passagem de macrobolhas para as cavidades esquerdas. Então, aí sim, um shunte da direita para a esquerda, um shunte paradoxal, tá? Todos esses pacientes, só para reforçar, eles precisam ir para o ecotransesofágico. Então, o ecotransesofágico tem uma sensibilidade melhor que o transtorácico, mas veja que tem uma especificidade menor. Por quê? Porque no ecotransesofágico nós vamos ver o septo, o descolamento entre os septos, como eu vou mostrar para os senhores, mas a gente pode não conseguir ter o shunte paradoxal, porque a manobra de Valsalva pode não ser efetiva nesses pacientes. Por isso que 10% dos exames podem ser falso negativos. Inclusive, tem mais ou menos 15 dias que eu fiz um exame que foi falso negativo. O paciente tinha um shunte paradoxal durante o transtorácico e durante o esofágico. A manobra de Valsalva não foi conseguida fazer com sucesso e não houve a passagem das macrobolhas. Mas o exame transesofágico, ele é sempre necessário quando há esse shunte durante o transtorácico, porque nós temos que avaliar a anatomia desse FOP, avaliar lesões associadas e avaliar se há ou não características de alto risco no FOP. Então, eu trago aqui essas imagens de um ecotransesofágico. Essa aqui é uma imagem do transesofágico a 60 graus. Eu tenho o átrio esquerdo, o septo interatrial e o átrio direito. Veja que o septo interatrial, ele tem um movimento que balança tanto para dentro do átrio esquerdo quanto para dentro do átrio direito. É o que nós chamamos de movimento redundante do septo interatrial. Quando esse movimento ultrapassa aí mais de 10 milímetros para dentro de um lado ou do outro, ou mais que 15 se somar os dois, nós chamamos de aneurisma do septo interatrial.
As duas formas, seja um septo interatrial redundante, que se movimenta bastante, ou aneurisma, são considerados aí características de alto risco para embolia paradoxal. Vejam que o septo se descola. Nessa imagem estática, vocês veem o descolamento e o pertuito aqui, justamente com, se lembrarem daquelas imagens dos primeiros slides esquemáticas, é justamente esse pertuito, o descolamento entre os septos. Aqui, nessa imagem com o Doppler colorido, em azul, o sangue está se afastando do transdutor, ou seja, ele está passando do átrio esquerdo para o átrio direito. O Doppler colorido evidenciando o shunt aqui da esquerda para a direita. Aqui ainda eu chamo a atenção dessa estrutura móvel filamentar, que se chama válvula de Eustáquio, aqui é uma válvula de Eustáquio proeminente. Aqui ainda pode ter uma rede de Chiari, se for uma estrutura maior, mais móvel, e é uma estrutura remanescente embrionária, que também é uma estrutura de alto risco para causar embolia paradoxal. Ela existia na vida embrionária justamente para direcionar o sangue que vem da veia cava inferior para o forame oval. Então, veja, se vier um trombo, por exemplo, de membros inferiores, se eu tenho essa válvula de Eustáquio proeminente e tenho FOP, ela vai ajudar ainda mais esse trombo a se direcionar para passar por esse FOP. Então, esse mesmo paciente foi realizada a solução salina agitada, as macrobolhas, e vejam que há a passagem aqui das macrobolhas do átrio direito para o átrio esquerdo, comprovando a embolia paradoxal. Aqui uma imagem tridimensional, vocês vendo o septo com seu movimento redundante, um septo hipermóvel. Eu trouxe essa imagem que eu acho ela esquemática, ela junta isso tudo que eu tenho falado, né? É uma imagem da Sociedade Americana de Ecocardiografia de 2023, que mostra justamente o descolamento do septo. Essa imagem, por exemplo, nem é um descolamento tão grande que nem a que eu acabei de mostrar, mas tem a passagem do color ao Doppler colorido. Aqui vocês veem uma imagem estática sem a realização de manobra de valsalva, porque vocês veem que o septo está deslocado para dentro do átrio direito e sem a solução salina agitada. Aqui nós já temos a manobra de valsalva efetiva, porque o septo ele se deslocou para dentro do átrio esquerdo com preenchimento da solução salina agitada. Mas veja que interessante, a gente não vê a solução salina agitada aqui dentro do átrio esquerdo. Seria aí negativo a princípio. O grande objetivo dessa imagem é justamente mostrar que esse mesmo paciente, em outra incidência, em outro ângulo, aonde a gente consegue ver o descolamento do septo, a gente consegue ver a passagem, sim, das bolhas, confirmando aí esse FOP e esse shunt paradoxal. Então, a importância de, primeiro, a solução salina agitada ser realizada diversas vezes. Segundo, com a manobra de valsalva efetiva. E terceiro, na verdade, em mais de uma incidência. E o Doppler transcraniano, aonde que fica, aonde que ele se encaixa? Em 2011, esses autores avaliaram justamente isso. Foi realizado tanto o Doppler transcraniano quanto o transtorácico e o transesofágico, todos os três com seus meios de contraste, e foi visto que o Doppler transcraniano tem uma sensibilidade de 97% e uma especificidade de 98% muito boas. Então, em 2019, o Jornal Europeu publicou que, para pesquisa de embolia e paradoxal pelo FOP, nós podemos fazer ou um transtorácico ou um transesofágico, com a solução salina agitada e a manobra de valsalva, no caso do transtorácico. Se for negativo, você pode parar a sua investigação. Se for positivo, você tem que passar para um eco transesofágico. Em 2019, Nakayama e colaboradores avaliaram diversas características ecocardiográficas e, após análise multivariada, eles viram que essas foram as 5 principais características que definiam ali um FOP como perigoso, ou seja, um FOP com maior risco de causar, de levar à embolia paradoxal. Então, o comprimento do túnel do FOP maior ou igual a 10 milímetros, que seria essa medida. A hipermobilidade do septo interatrial, como vocês já viram no esofágico, eu trago aqui essa imagem do transtorácico. A válvula de Eustáquio proeminente ou rede de Chiari, como vocês também já viram.
um shunte direita e esquerda durante Valsalva largo. E o que seria largo? Alguns autores consideram acima de 20 macrobolhas, outros acima de 30 macrobolhas. Nakayama e colaboradores consideraram acima de 20. E um pequeno ângulo entre a veia cava e o FOP em si, um ângulo aí menor que 10, pois quanto menor esse ângulo, mais facilmente o sangue seria direcionado para esse forame. E viu-se que as duas principais características eram a hipermobilidade do septo interatrial e o shunte importante, um shunte largo. Se tiver duas ou mais dessas características, tinha-se aí uma maior correlação entre FOP e AVC. Então, uma sensibilidade de 91% e uma especificidade de 80%. Em 2022, a Sociedade de Intervenção em Angiografia Cardiovascular publicou aí um guideline para direcionar o manejo e orientou que em pacientes de 18 a 60 anos que tiveram um AVC, possivelmente relacionado a um FOP, eles indicaram um moderado a alto grau aí bom de evidência que sugeriram que esse FOP deveria ser fechado. Eles fazem uma ressalva que eles vão considerar um Hope Score maior ou igual a 7, que eu vou mostrar para vocês, mas seria um score clínico alto para ele considerar esse fechamento. Agora, nos pacientes com mais de 60 anos, que mesmo assim tiveram um AVC e tinham um FOP, eles ainda assim sugeriram o fechamento do FOP, mas com um grau de evidência bem mais baixo. Então, em 2013, foi criada a classificação de Pascal. O que é a classificação de Pascal? Ela uniu o Hope Score, que foi um score clínico publicado pela Sociedade de Neurologia lá em 2013, com as características ecocardiográficas de alto risco. Então, o Hope Score vai avaliar alterações clínicas, se vai avaliar se o paciente não tem hipertensão, ou seja, não tem hipertensão, ganha um ponto. Não tem diabetes, ganha um ponto. Não tem história aí prévia de AVC, um ponto. Não fuma, um ponto. Quanto maior a pontuação, mais esse score indica que esse FOP tem causa com o AVC. Porque tende a ser aquele perfil de paciente mais jovem, que não é aterosclerótico, não tem doença calcífica ali, valvar, não tem valvopatia, não tem aortopatia, tá? Então, quanto menor a idade, maior a pontuação. Então, o Hope Score maior ou igual a 7, associado com características ecocardiográficas de alto risco. E quais foram essas características? Um shunte largo, acima de 20 macrobolhas, ou a presença de um aneurisma do septo interatrial. Então, os dois presentes, provável que haja uma relação entre esse FOP e o AVC. Um dos dois só presente, ou o Hope Score, ou as características ecocardiográficas, possivelmente. Nenhum dos dois presentes, improvável. Então, a classificação de Pascal, ela veio aí para unir tanto a clínica quanto as alterações ecocardiográficas. E eu trouxe essa imagem aqui, que foi uma imagem do Colégio Americano, que eu acho muito importante, e ela resume tudo isso que eu venho falando, da importância da gente saber que o FOP é muito prevalente, o FOP é uma alteração estrutural de menor risco para AVC, e que a gente precisa excluir primeiro as grandes causas, né, as causas maiores de AVC, e associar outras características de maior risco nesse FOP para pensar no seu fechamento. Então, em quem fechar o FOP? No paciente que tem menos que 60 anos, que teve um AVC, tem um FOP, mas eu excluí todas essas causas. Eu controlei pressão, controlei diabetes, pesquisei extensivamente FA, avaliei diversas outras causas, aí sim eu penso em fechar o FOP. E eu vou fechar esse FOP nos pacientes que têm uma predisposição ou tiveram um tromboembolismo venoso, a imagem de isquemia cerebral é uma imagem que é mais sugestiva, normalmente multifocal. A gente sabe que não tem uma imagem que seja patognomônica. O FOP é grande, o FOP tem um shunte largo, o FOP tem as características de alto risco, seja um septo hipermóvel, seja um aneurisma do septo, ou uma válvula de Eustáquio preeminente, ou até mesmo uma rede de Chiari.
Daí, eu indico o fechamento do forame oval como profilaxia para esse meu paciente. A gente já sabe que o fechamento percutâneo do forame oval já teve sua eficácia, sua segurança extensivamente estudada, e nós sabemos que é um procedimento seguro de realizar hoje em dia, poderia ser tema aqui de uma outra discussão. Então, eu quero deixar 6 mensagens principais para casa para vocês. A primeira é que lembrem que 25% da população geral vai ter um FOP. E aí, na grande maioria, o FOP vai ser incidental. Então, um achado de exame não requer acompanhamento, não requer tratamento. Nos pacientes que estão pesquisando as pontes embólicas de um AVC, exclua primeiro as causas maiores. A investigação completa é fundamental. Eu sei que é difícil, mas é necessária. Na investigação do FOP, você vai começar com o eco transtorácico. A necessidade da pesquisa da macrobolhas no transtorácico, ela se faz necessária porque a manobra de Valsalva ela é mais efetiva. E o eco transesofágico, quando há esse shunt, ele é fundamental para avaliar a anatomia do septo e estratificar o risco desse septo. Você vai utilizar e documentar os scores, porque os scores vêm para nos ajudar e apoiar as nossas decisões clínicas. Então, a classificação de Pascal é fundamental. E no paciente com menos de 60 anos, sem outra causa, outra fonte causal de AVC, com um ROPSCO maior ou igual a 7, e ou um shunt grande ou um aneurisma do septo interatrial, você pode considerar o fechamento do FOP. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Muito obrigada. Parabéns, Vianney, pela apresentação. Muito didática, né? Elegante, rica em imagens. Eu acho que você fez uma demonstração aí fantástica, né? Obrigada. Eu passei pela anatomia e tornou até bem fácil aqui para a gente. Erasmin, uma pergunta que eu queria fazer para você, porque vai ter aquele cenário que você bem falou, aquele FOP que fica aquela dúvida entre FOP e CIA, né? A gente tem alguns pacientes que tem muito isso aí. Por exemplo, só uma pergunta, o FOP não tem como dar repercussão hemodinâmica? Sim? Por exemplo, crescimento de câmaras não vai dar, não é isso? Não vai dar. Então, eu acho que isso é um ponto assim, importante de consideração. Sim. Como é que você aborda normalmente isso aí? Como é que você faz? Porque eu agora estou com um paciente que já transitou por outro jeito, e é FOP, é CIA, vai para lá. Mas ele já fez um transesofágico? Já fez vários. E não conseguiu definir se era FOP ou CIA? Tem dúvida ainda. Eita! Qual é a orientação que você dá aí? Aí é complicado. E, Luiz, eu acho que eu partiria para tomo. O que você acha? Eu iria para um outro método de imagem. Consegue ver a tomografia, Luiz Flávio? Não sei se ele está aí. Mas eu pensaria em avaliar, porque assim, no ecotransesofágico, o FOP, ele é o descolamento entre as lâminas. Então, como eu mostrei, né, a gente vê as duas lâminas, uma superpondo a outra. A CIA, principalmente a ósseo secundo, ela é um defeito do septo interatrial. Então, é um orifício, é verdadeiramente um buraco. Existem as outras CIAs, a primo, a relacionada ao seio coronário, enfim, que vai ser literalmente um buraco ali associado a outra estrutura. Mas como já fez ecotrans esofágico e mesmo assim ficou na dúvida, eu acho que eu partiria para outro exame de imagem para a gente tentar elucidar melhor. E tem ainda um bloqueio de ramo direito, quer dizer, que a gente sabe que a CIA gosta, né, por causa daquela questão da banda modeladora, e lá vai, né, tem isso aí. Nossa, é difícil esse caso. Já fez um AVC isquêmico, entendeu? Pior ainda. Então tem tudo isso apimentado. E aí, Luiz? Boa noite. Eu vi sua pergunta, mas eu estava sem o microfone, eu entrei pelo celular para poder... Tudo bem, Luiz. Não, veja, sim, a tomografia ajuda bem a definir. Se você pegar na fase sistólica, você consegue ver bem. 4, né, consegue às vezes ver até o shunt, porque você
Normalmente você tem um contraste bem definido nas câmeras esquerdas, né? E nas câmeras direitas, o contraste você faz o protocolo de coronária, né? Sim. Que é a fase arterial. E às vezes você consegue ver até o shunt indo, né? Em relação ao ato direito, e consegue definir se é FOP, se é... A anatomia vê muito bem. O que o pessoal confunde às vezes é a ressonância, que é a ressonância que não consegue ver. Então é muito comum, às vezes eu pego na ressonância para ver, para definir FOP, para confirmar se tem CIA. E aí, quando não dá para ver, às vezes você coloca, mas é muito difícil definir, porque o shunt não fica tão... Você não vê o shunt como no eco, né? Você consegue dizer, às vezes, o fluxo, mas dependendo das configurações, do tempo de eco, das configurações da ressonância, você não consegue. Né? Dos parâmetros que você usa, você não consegue. O que a ressonância pode ajudar é no QPQS, né? Na definição de QPQS, na definição de significância hemodinâmica. Mas a tomografia, sim, ela pode ajudar. Então, só respondendo a sua pergunta aí. Obrigada. Perfeito. Você sabe, viu, Yasmin, que antigamente o FOP era definido, ainda me lembro, você não alcançou no Dante, mas eu alcancei o doutor Hortêncio de Medeiros Sobrinho, que era um radiologista fantástico, muito amigo aqui do professor Zé Augusto, do pai de Zé Augusto Filho, e eles chamavam de probe patense. Quer dizer, é porque ficava ali, disso aí. Se você topar com o catéter, você vê que está aberto. Era interessante isso aí. Depois o eco entrou, mas você imagine, o eco daquela época, eco módulo M, qual é a acessibilidade que ia ter? Não tinha chance de você ver. Impossível. FOP, né? Então, é interessante isso aí, a evolução. Alguém, Zé Augusto, quer fazer algum questionamento? Quero parabenizar Yasmin pela brilhante apresentação, acho que muito oportuna, né? Ela trazer esse tema para a gente. Eu acho que FOP, se a gente pegar nos últimos anos, ainda é um assunto controverso, e teve uma época que eu esperei 2 AVCs de um paciente, porque não tinha evidência que devia fechar, né? No terceiro AVC que o paciente teve, já tinha evidência que teria que fechar, e a gente fechou esse FOP, e hoje começa a se questionar qual paciente deveria ter sido fechado, né? Porque, apesar da gente ter alguns ensaios, mas existem várias lacunas, e eu acho que você colocou muito bem isso, né? Eu acho que o típico caso para um hard team é o típico caso para decisão compartilhada, que a gente, de fato, não sabe qual paciente a gente deve colocar. Eu só queria comentar aqui, tem um estudo agora de 2024 com editorial no Circulation Quality and Outcomes, que eu acho que vale a pena a gente colocar, que ele coloca aqui que, só para dar um dado, né, que mais ou menos uns 30% dos pacientes no mundo real, eles são tratados, mas eles têm acima de 60 anos de idade. Um percentual razoável de pacientes são tratados, mas eles já têm FA de base. Um percentual razoável de pacientes no mundo real são tratados não por questões de prevenção de AVC, e sim por enxaqueca. Então ainda é um assunto que merece toda a nossa atenção, sobretudo se a gente tem alguma responsabilidade sobre o custo da saúde, independente se é público ou privada, porque é custo, para todo mundo é custo. Mesmo a gente está tendo muita dificuldade de acompanhar a elevação da mensalidade dos nossos planos. Eu acho que é todo mundo chiando o que aconteceu nos últimos meses aí de aumento, né? Uma coisa absurda. Se isso continuar nessa escalada, provavelmente a gente vai ter um país onde a gente vai ter que usar SUS mesmo, e a maioria vai ter que se contentar, porque vai ser difícil acompanhar a evolução. Uma família de 5, 6 não vai ter condição de manter. Depois que a gente passa, hein, Souza, dos 50 a 60 anos, a coisa vai ficando pesadíssima. Então, acho que é muito oportuno, né? Então, você colocar todos esses cuidados na tomada de decisão, né? A gente tem que ter um time que saiba analisar o quadro clínico. Você vê, sem contar que existem casos que a gente fecha e fica com dúvida. Só contando recentemente, eu tive um paciente abaixo de 60 anos, uma paciente, uma mulher abaixo de 60 anos, ano passado, e ela fez um quadro de AVC, e na avaliação, toda a parte neurovascular dela normal,
o score dela era meio borderline, 6, e durante a internação não foi flagrado nenhum FA, era uma paciente bastante ativa, magra, nenhum fator de risco importante, foi fechado. Quando se fechou, com 4, 5 dias, fez um episódio de fibrilação atrial, que pode ser só do procedimento. E aí cria-se uma dúvida cruel. A gente não flagrou antes, flagrou depois, está associado, mesmo esse FA após esse procedimento, está associado a risco cardioembólico, mas também não tem ensaio clínico para usar anticoagulante ad eterno. E aí cria-se aquela zona cinzenta imensa, e o doente fica um pouco inseguro, a doente fica segura porque não sabe exatamente se deveria ter fechado ou se eventualmente deve usar o anticoagulante ou não, e a gente tem esses casos mesmo ainda na clínica. Então, eu acho que sua análise crítica do tema foi muito boa, né? A gente precisa sentar e avaliar a anatomia, precisa ter um cardiografista com experiência, precisa colocar a perspectiva dentro do contexto integral, a decisão compartilhada, vascular, fibrilação atrial, etc. São casos, com certeza, para a Heart Team, e interessante que o senhor mencionou isso, professor, porque o que me motivou a trazer esse tema para a reunião magna foi justamente que eu cheguei aqui e recebi muitos pedidos de exame para pesquisar FOP, com, assim, a indicação um pouco questionável. Então, eu fico com medo, assim, né, porque eu tenho uma responsabilidade grande no laudo. Ao mesmo tempo, a minha função é descrever o que eu estou vendo, mas quem vai ler o meu laudo, né, é difícil, assim, fazer essa correlação da clínica, do paciente, do momento do exame, da tomada de decisão posterior. A gente tem que, nesses casos que são sempre complexos, acho que nunca vai ser fácil a gente dizer que o FOP é o culpado de uma embolia paradoxal, tem que se cercar de tudo para realmente indicar o procedimento. Beleza. Eu confesso que esses 2 artigos eu tinha baixado tem 1 mês e meio, 2 meses, e estava aqui na fila que a gente nunca cumpre, que tem que ler, né? Das coisas que eu vou ler, não leio. Aí você falou, hoje eu peguei aqui, eu vou passar para o grupo. Eu acho que eu estou mais motivado para ler depois da sua aula, e vou passar para o time lá, para todo mundo, quem quiser se aprofundar. Vou mandar lá para o grupo. Mas parabéns aí pela Ô, Zé Augusto, só, é interessante, porque assim, eu sempre tenho uma tendência de, por exemplo, AVC criptogênico, ou ESUS, como queira chamar agora, né? Com mais de 60 anos, fica achando que é FOP essa altura do campeonato, mas é estranho. Aí você veja uma coisa, eu tenho uma paciente agora, mais de 60 anos, que ela foi para a Austrália visitar um familiar. Na Austrália, ela fez um AVCI, né? Quer dizer, um AIT, VCI, mas documentado. Eles não fizeram transesofágico, né? Não fizeram. Agora, eles disseram o seguinte, veja que coisa curiosíssima. Quando você voltar para o Brasil, seu cardiologista vai pedir o transesofágico, seguramente. Veja que coisa curiosa. E eu fiquei naquela coisa de me coçar, porque eu fiz um screen protrombótico muito grande. Agora, não sei se você viu, saiu agora recentemente, foi publicado agora, nesse último congresso aí da arritmia, até uma subanálise do artrese. Eu não sei se Zé Augusto viu, eu botei até no grupo do Renato Lopes, que muita gente já está querendo até ver assim, se vale a pena anticoagular aqueles pacientes que têm, por exemplo, aqueles ritmos acelerados, captado por device, e se você fizer um Chades-Vaz que der 4 em diante, olha, a Sociedade Europeia já botava era 2, agora é 4, porque assim, vamos lá, ela veio anticoagulada, e aí, qual o passo que eu vou adiante, entendeu? Porque entendeu o raciocínio, fechar ou não fechar e manter anticoagulado, né? É esse o problema, né? Eu não procurei FOP nela, não. Mas, assim, é uma coisa que muita gente vai procurar. Se ela for para outro aí, vai meter um transesofágico nela, eu não tenho dúvida. Para saber se tem um FOPzinho. E vai cair, às vezes, vai que acha, e vai alguém fechar, né? E aí, você tem de 3, você acha 1 quase, né? 30%. Sim, vem cá.
Ô, Zé Augusto, facílimo de você convencer o paciente. Vem cá, ó, pronto, achei um buraco ali que comunica e acabou-se, e fecha. E aí, tira o anticoagulante depois, porque esse é o problema. Entendeu? Então, muito interessante isso aí. É claro que quando você vê aquelas circunstâncias, eu acho que foi Zé Augusto, teve uma paciente que estava fazendo uma daquelas espumas. Foi. Com o Valber. E daqui a pouco tem um quadro bem sugestivo de AVC. Eu me lembro que ele desceu síndrome vestibular, que a gente pensou inicialmente que era periférica, É. Depois foi documentado um AVC cerebelar, e aí fomos atrás do FOP, e o FOP foi confirmado. Ela estava fazendo aplicação de espuma, né, para varize. Olha, tem um caso... Na hora, ela desceu... Eu acho que foi Marta, Zé Augusto, que estava no eco, ela desceu na mesma hora, eu me lembro que Marta falou... Nessa não temos dúvida que foi uma embolia paradoxal e o copo... Exatamente. Oi, amigo, nós temos um caso, que foi Marta que fez. Ou seja, antes de fazer a aplicação, faça um exofágico, viu? Zé Augusto, nós temos um caso, você lembra que está publicado na revista brasileira de ecocardiografia antiga, de Marta, pegou uma paciente que a imagem. Ele tem a imagem do trombo passando lá. Nossa, isso é muito raro. Isso é difícil de acontecer. Nós temos aí o documentário. Mas interessantíssimo. Alguém quer fazer? Eu estou vendo, Vitor. E aí, Vitor, faz um cateterismo para elucidar quando tem uma dúvida dessa, não? Pode mandar que a gente fecha. Sabia que ele ia falar isso. Estou brincando. Parabéns, Yasmin, pela aula. Eu acho FOP muito intrigante, assim, como hemodinamicista, né? Eu fechei muito poucos FOPs nos 10 anos desde que eu voltei aqui para Aracaju. Eu acho que eu fechei menos FOPs do que já fiz intervenções de válvula aórtica, mitral. Eu conto nos dedos os FOPs que eu fechei, porque realmente, assim, não... Eu sou hemodinamicista, mas eu me convenço com a minoria dos casos, né? Já vi FOP sendo fechado em paciente de 75 anos, já vi FOP sendo fechado em criança de 12 anos para prevenção primária. Eu já vi tudo, tudo fora dos guidelines. Mas é difícil essa correlação, né? Eu acho que nunca vai existir um score que você bata o martelo e diga que o FOP foi o responsável pelo AVC. E no mundo ideal seria talvez um score ecocardiográfico que a gente pudesse fazer um fechamento de FOP para prevenção primária, porque o primeiro AVC já pode ser catastrófico, né? O cara já pode estar plégico e você está fechando o FOP ali de um cara na cadeira de rodas. Então, o mundo ideal seria a gente descobrir... Você fechou um ano passado meu que foi assim, né, Vitor? Foi, exatamente. Bem sequelado, um cara muito novo, assim. Isso. Um cara muito ativo, foi terrível. Exatamente, Guto. Então, assim, o cenário ideal seria a gente desenvolver algum score ou algum... Enfim, que a gente pudesse fazer uma profilaxia primária respaldada, né, selecionasse os pacientes com maior risco, né, para evitar um AVC. Mas isso é impossível. Para mim, acho que isso nunca vai existir. Profilaxia primária, eu acho que não vai existir para fechamento de FOP. Mesmo que tenha aneurisma, a altura do túnel seja alta, passe muita microbolha, mas eu acho que se você fizer um screening da população inteira, dos 25% que vão ter FOP, uns 5% vão ter essas características, ou 2%. A gente não vai fechar FOP de 2% da população para prevenir AVC ao longo da vida. Isso não vai existir. Mas para prevenção secundária, eu acho que está bem estabelecido e os critérios são muito restritos, né? Eu acho que não está se seguindo, né, esses critérios aí nos consultórios, porque eu vejo muito FOP sendo fechado aí. Mas, inclusive, FOP sendo fechado e o paciente tendo AVC pós, né? Então, porque o atrativo é muito bom, Vitor. Tem um buraco lá, meu amigo. O atrativo é grande. Realmente, assim, faça de tudo. É o que a família fala, né? Faça o que for possível. Né? Tem um FOP, não é garantia, né? Você fecha, talvez o paciente tenha um AVC no futuro. E a gente tem um fator agravante aqui, né? Que a gente costuma pedir Holter
de 24 horas para poder pesquisar arritmia. A gente carece aqui de um holter mais duradouro, né, de 7, 30 dias, né, isso para a nossa prática clínica aqui é muito escasso. Então, a gente termina sendo respaldado nossa investigação pelas 24 horas do holter, né? Complexo. É verdade. E aí, Lúcia, Antônia Lúcia, tem alguma dúvida aí para seu marido? Hein, Antônia? Tá ouvindo a gente? Antônia tá séria ali. Viu, Zé Augusto? A Antônia tá assistindo porque o marido tem FOP, viu? Então tá querendo tirar... Mas nunca teve evento. Tá desligado seu som, Antônia. Nunca teve evento, né, o dela? Antônia, tá sem o som, tá desligado seu. O Souza já teve evento, não? Não, ela não falou, não sei. Eu acho que não. Bem, alguém quer se manifestar mais aí? Ninguém mais? Doutora Stephanie aí, ó, é cardiografista. Stephanie, quer falar alguma coisa? Bem, então, pessoal, eu, Yasmin, queria parabenizar mais uma vez. Volte sempre, você voltou até. Você foi o que cumpriu esse pedido nosso. Volte sempre, você já voltou logo com uma brilhante apresentação. Obrigada, professor. Foi uma noite muito... Outra coisa, em todos os aspectos, você fez a apresentação no tempo hábil, que deu para ter uma discussão muito elucidativa, e nós estamos terminando no tempo aqui normal, que eu acho que isso aí é o grande objetivo da nossa reunião. Falar tem que ser falado com objetividade, permitir uma discussão, né, ampla, que uma fonte de aprendizado sempre aqui das nossas terças-feiras, né? Então, muito obrigado, parabéns, volte sempre. Voltarei, obrigada, eu. Quero lembrar a todos que na próxima semana, mais uma vez. Zé Augusto, está sem o som. Não, diga assim, voltarei, não sairei. Não sairei. Das reuniões, aqui, ó, Zé Augusto. E o marido aí presente aí, ó. Então, tem que vir os dois. Luiz está aí também, ó. Veja que eu e o Zé Augusto continuamos insistindo. Só há 37 anos, não é tanto tempo assim, mas tão firme ainda. Tem que manter. Manteremos, continuaremos. Obrigada, professores. Abraço. Mandei o artigo já está no grupo, viu? Legal.